Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da Catedral. Hoje eu tô aqui com duas convidadas especiais, vou deixar elas se apresentarem. Vai lá. Oi, meu nome é Bianca. O que eu tenho que falar? Se você quiser dizer sobre isso. Entendi. Não corte, diretor. Oi, meu Deus. Meu nome é Bianca, eu sou membro aqui da PIB já tem quase um ano, mas um pouco menos. Sou formada em psicologia pela PUC, hoje atuo com clínica e também na área organizacional. Muito bom. E Oi, você? gente, eu sou a Keila, tô aqui de novo. Tá Isso aqui, aí. sempre fiscalizando, né? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante, como sempre, né? Como Sim, toda sim, semana toda é um tema semana. relevante. A gente vai falar sobre gestão da emoção e é por isso que a gente tem aqui a ilustre Bianca, psicóloga, para Meu nos Deus. abrilhantar com seu conteúdo, né? Exatamente, eu vim aqui só pra aprender, amiga. Ah, entendi. Então vamos lá. E nós vamos interagir aqui, e você que está ouvindo a gente aí no Spotify, não esquece de compartilhar esse episódio. E você que está participando pelo YouTube, deixa o seu like aí, assina o nosso canal, isso é muito Isso aí. importante. Vamos lá, então, vamos começar pensando o que é propriamente a gestão da emoção. Porque a gente lê esse tema nos livros, né? Você vai na leitura, vai em outras lojas, praticamente ali na entrada só tem livro sobre emoção Exatamente. hoje. É. E até, vamos dizer aí, uns 10 anos atrás, pouco se ouvia falar sobre gestão da emoção, pouco se tinha escrito sobre isso. Hoje não. Hoje é um assunto muito pertinente. Mas o que é realmente isso, Bianca? O que você poderia dizer pra gente sobre gestão da emoção? Bom, eu acredito que hoje a gente fala muito mais de gestão da emoção pelo fato da gente estar passando por períodos de muito mais dificuldade também. A gente percebe que a emoção ela tem movimentado o mundo todo, a globalização, o capitalismo, então é algo que, além de ser muito importante, é algo que vende, né? Uhum. As pessoas buscam sempre estar mais felizes, sempre estar mais completas, e aí a gente vai ouvir esse tema com muito mais frequência. Uhum. Só que a gestão da emoção, ela vai muito além dessa busca pela felicidade, ela vai muito além de um simples autoajuda, né? Ela vai basicamente de você se escutar, de você se entender, de você olhar pra dentro e falar o que tá acontecendo. Sim. E a partir do momento que você se olha, você consegue entender e gerir aí, vamos colocar Entendi. assim, fazer Legal. essa gestão. E você, Keila? Eu acho que isso tem estado em voga, né? Mais porque antes a gente adoecia muito por questões físicas meramente, né? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas doentes por questões emocionais, por Sim. doenças psicossomáticas, né? Eu acho que, à medida do tempo, o ser humano parou justamente dessa autoavaliação, desse autorreconhecimento. E, historicamente, a gente tem extrapolado os nossos limites, né? Tanto físicos como geográficos, a gente tem trabalhado muito mais. O nosso tempo tem se reduzido porque a gente acha que a gente tem que produzir muito mais. E isso tem nos desgastado emocionalmente. Entendi. Né? Então, Bom. eu acho que essas doenças têm trazido essa questão de eu não estou bem, gera um alerta. E aí, o que eu tenho que fazer? Por isso que aumentou tanto essa busca. Dizem que hoje um jornal impresso tem mais informação do que um indivíduo teria em toda a sua vida na década de 40, por exemplo, né? Exatamente. A gente vive num período onde a gente tem chamado da crise da informação. Por quê? Porque todo mundo se tornou um jornalista, todo mundo tem conteúdo para dar. E não importa onde você está, você sempre está sendo bombardeado com conteúdo, né? Então você está na tela do seu celular e está aparecendo várias mensagens, vários textos, e você vai se perdendo em tudo isso. Então isso é uma questão. Hoje a gente vive num tempo onde a gente não respeita mais os nossos limites, né? Exato. E a gente tem percorrido aí um caminho frenético. É um caminho... Porque a gente saiu do ritmo que Deus desenhou para nós, né? Deus tinha um ritmo, Deus tinha um formato, e a gente está submetendo a nossa alma a um ritmo de vida desumano, predatório, Exatamente. que tem nos destruído enquanto pessoas, enquanto seres emocionais. E talvez, como a Bianca falou, por causa disso, esse tema tá tão vivo, né? Porque as pessoas estão assim...
Sabe quando você tá afogando e que você precisa pegar em alguma coisa para sair daquilo? Acho que as pessoas estão... A sensação que eu tenho é essa. As pessoas estão se afogando e elas estão precisando encontrar alguma coisa que faça elas respirarem. Por causa disso, hoje se paga 40 mil num curso sobre meditação, sobre respiração, sobre dormir melhor, porque as pessoas estão doentes emocionais. Bom, partindo para a prática, então... Como fazer essa gerência da emoção, né? Porque, por exemplo, eu fiz administração. Gerenciar recursos, gerenciar dinheiro, gerenciar pessoas, por mais desafiador que seja, a gente tem noção. E a emoção? Como é que a gente pode, na prática, gerenciar o nosso emocional? Eu acho que a gente tem que avaliar primeiro muito o ambiente que a gente tá. Eu acho que isso é um dos principais pontos. O ambiente, ele gera e impacta diretamente em como a gente vai reagir com o resto do nosso corpo, da nossa vida e das outras áreas. Então, o ambiente é você avaliar e falar assim, esse ambiente, ele tá tóxico, esse ambiente, ele tá positivo, ele tá tranquilo, como que ele está? E se o ambiente, às vezes, está frenético demais também, o que eu posso fazer aqui neste ambiente, né? E às vezes a pessoa, ela se encontra tão afogada que ela não consegue perceber o ambiente, as pessoas com quem ela está lidando. Então, isso é muito importante. Porque os limites, eles não vêm só para as informações. Eles, às vezes, vêm para algumas pessoas, eles vêm, às vezes, para alguns tipos de relação, ou até mesmo a profundidade dessa relação, né? A intimidade que essa relação vai gerar. E aí, o ambiente, ele é muito importante aí para a gente começar a pensar, bom... Eu preciso estar melhor. Onde que eu posso estar melhor? E a partir disso, a gente busca outros tipos de ajuda. A terapia, entre outros tipos de terapia, né? Não trago aqui só a psicologia em si, né? Mas existem tipos de terapia que podem auxiliar, sim. Esqueci o nome do médico que eu vou, mas que é uma terapia alternativa também, que é muito, muito interessante. E homeopatia, isso. A homeopatia, que é muito interessante também pra gente tratar várias coisas, ansiedade, entre outras coisas, de uma maneira mais branda. Mas eu acho que é a gente trabalhar e buscar essa ajuda. A gente não negar a ajuda também. São formas aí da gente poder gerenciar. E você, Keila, o que você pensa, assim? Eu acho que essa análise do ambiente é importante e também acho a autoanálise, né? De você começar a diagnosticar em si mesmo aquilo que tem te atrapalhado e não... E fazer a lixeira, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente parou de fazer. A gente parou de reciclar os nossos pensamentos. A gente está muito imerso nas coisas e a gente só absorve. A gente virou só esponja, né? A gente vai absorvendo do outro, vai absorvendo do ambiente. E a gente chega em casa, às vezes, sobrecarregado. E a gente não tem aquele momento de falar assim, ok, eu vou deletar isso, vou deletar aquilo, isso aqui não importa, essa consideração para mim eu rejeito. E você ressignificar as coisas, né? Pelo contrário, a gente dorme pesado e, na verdade, a gente não dorme porque a gente está tão cansado, tão esgotado, tão cheio de coisas que a gente não tem um momento de paz. Então, acho que uma das coisas é essa autoanálise de você perceber as coisas que estão sendo negativas, trazer esses questionamentos e iniciar aí com uma lixeira. Interessante. A Bianca trouxe aqui a questão do ambiente, a Keila trouxe a questão da lixeira e eu vou trazer a questão do indivíduo, né? Da sua identidade. O quão importante é você saber quem de fato você é. Porque quando você sabe quem você é, você não se prostitui com uma opinião alheia, né? Você não se permite entrar numa competição desnecessária. Então, por exemplo, eu quero que você use a sua imaginação aí, imagine um leão deitado, dormindo. É assim que a gente está acostumado a ver o leão, né, no zoológico, deitado e dormindo. E aí eu queria que você imaginasse 2 cachorros chegando perto dele, cutucando ele com a pata e propondo uma corrida. E aí, vamos ver quem corre mais rápido? Vamos ver quem chega lá mais rápido? Qual que é, na opinião de vocês, a reação do leão? O que vocês acham que o leão vai fazer? Ele não vai fazer nada, ele vai continuar Ele não vai dormindo. fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Ele precisa provar pro cachorro quem corre mais rápido? Não. Isso é muito claro pra ele, ele sabe quem ele é, ele não precisa provar nada pra ninguém. Então ele não vai se dar o trabalho de entrar numa competição desnecessária, ele não vai gastar energia com algo desnecessário, pelo contrário, ele vai estar focado no que ele tá fazendo. Então quando a gente não sabe quem de fato nós somos, tudo que é dito a nosso respeito é isso, a gente é uma esponja, vai absorvendo. Exatamente. Ah, então quer dizer que eu sou introspectivo?
e eu vou absorvendo, e às vezes eu não sou, mas eu vou me tornando se torna porque aquilo. eu supervalorizei o que o outro falou a meu Você respeito. acredita Eu naquilo. acredito naquilo, e tudo que eu acredito, mentalizo e torno como verdade, padrão de pensamento modela comportamento. Então, quando eu não sei quem sou, tudo que dizem a meu respeito eu absorvo. Quando eu não sei quem sou, o tempo todo eu tô competindo. Eu tô competindo porque eu preciso provar. Eu preciso provar que eu sou bom. Eu preciso provar que eu sou capaz. Sim. Eu preciso provar que eu mereço estar nesse emprego. E, gente, quem vive competindo vive uma vida frenética, desumana, predatória e suicida. É uma missão Sim. suicida. Então, a gente trouxe aqui agora 3 pontos para você avaliar aí na sua vida. Você que está ouvindo no Spotify, você que está ouvindo no YouTube, avalie isso. Primeiro, sua identidade. Tá claro quem você é, você sabe quem você é. Se eu tirar a sua profissão, o que você faz, se eu tirar tudo isso, o seu título, o que sobra? Quem você é? Exato. A segunda coisa é o seu ambiente. Como é que tá o seu ambiente, né? Um ambiente sadio, um ambiente doentio, porque até as plantas reagem ao ambiente, Com né? certeza. Então, um ambiente pesado, negativo, as plantas vão morrer Reflete. tudo. Exatamente. Mas um ambiente de alegria, as plantas vão Aham. viver. Então, como é que é o ambiente? Você é fruto também do seu ambiente, né? E o terceiro ponto é, você aprendeu a fazer essa reciclagem da emoção, dos pensamentos. Você tá conseguindo ou não? Você simplesmente é aquela lixeira de 100 litros que só tá enchendo e transbordando. Eu acho isso interessante porque trabalha bem essa questão do gerir, né? Muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é gerir e suprimir, né? Que você, ao invés de fazer essa limpeza mental, você só guarda, né? Então, às vezes algumas pessoas, não, eu sei gerir as minhas emoções, mas na verdade ela só tá acumulando, ela tá guardando, escondendo isso num ponto, Entendi. guardando em um lugar, mas ela não tá gerindo, entende? Ela tá escondendo aquilo, Isso. mas ela Mas acha não que tá jogou trabalhando. fora, mas ela escondeu. Vai vir à tona. Exatamente. Na hora Em que a algum momento, tempestade uma hora. vir, traz o Isso. lixo todo pra E fora. aí que mostra que a pessoa é completamente instável, Tá. né? Porque isso pode durar um tempo. Mas depois isso vai se tornar muito constante, porque ninguém dá conta, né, dessa carga. Sim, é como na rua, você vai Exato. jogando o lixo fora, alguém chega vai uma hora que escondendo entope. dentro do bueiro, vem a tempestade e Inunda. todo o lixo sobe. Então é isso que é uma pessoa instável. Seria isso? Uma pessoa que ela consegue esconder por um momento seus sentimentos, ela consegue esconder toda a sujeira que há dentro dela, mas na primeira pancada, na primeira tempestade, no primeiro externalizar. chacoalhão, Vai tudo à transborda. tona. Né? Exato. Legal. Vamos tentar explorar mais aí essas 3 coisas que a gente falou agora. Ok. Vamos explorar a questão do ambiente, da lixeira e do indivíduo. Bianca, sobre essa questão da gestão da emoção, você tem alguma dica pra gente? Faz de manhã, a gente faz isso à noite? Que hora que a gente reflete sobre tudo que foi nos dito? Você tem algo assim para acrescentar nesse sentido pra gente? Olha, eu acredito que para a questão da emoção mesmo, existem rotinas, né? Existem pessoas com rotinas diferentes. Tem aquelas pessoas que adoram escrever um diário. Isso é muito positivo porque você consegue expor, né? Pôr para fora em palavras escritas. E aí você não tá contando para alguém. Tem gente que conversa com um amigo de noite. E isso já ajuda muito também, porque você colocou para fora o que você sentiu. Mas uma das minhas dicas é, não deixe guardado. Boa. Ah, isso te machucou, isso te magoou. Por mais que você não queira falar com aquela pessoa que te machucou na hora, converse com alguém que você tenha confiança e que você saiba que aquilo ali vai ser para tratar e não para machucar. E aí você vai conseguir expor isso daí de uma forma que vai te ajudar. Sempre que a gente traz a emoção em palavras, a gente consegue tratar de uma maneira muito mais curativa, sabe? E de maneira mais rápida também. Legal. Bom, em cima do que você está falando, acho muito legal. 2 observações que você fez. Primeiro, né, escolha bem para quem você vai falar. Por quê? Você não vai falar para fazer fofoca, você não vai falar para magoar. O intuito de você falar é para você ser curado. Então, escolha bem uma pessoa que vai ter essa maturidade Um amigo de espiritual. acolher o que você disse de uma maneira sábia, né? E a Bianca tá dizendo aqui, ó, pode ser ou um psicólogo, um amigo espiritual,
ou algum amigo muito próximo, mas essa pessoa ela tem que ser imparcial. Né? Às vezes a gente conta para o nosso melhor amigo, ou conta para nossa mãe, alguém que nos ama tanto e que não consegue fazer essa imparcialidade, e às vezes aquilo que precisa ser dito não vai ser dito, aquilo que precisa ser pontuado não vai. Exatamente. Né? Então, escolha bem para quem que você vai falar. E a outra observação que a Bianca fez é sobre falar, a importância de falar, né? Sim. E hoje a gente está vivendo num momento onde as pessoas não têm paciência para ouvir, né? E encontrar alguém para ouvir a gente está cada vez mais raro. Com certeza. Né? Então, cultive relacionamentos intencionais, né? Cultive relacionamentos intencionais. Às vezes a gente, naquela fobia, mas naquela correria da vida, a gente não é intencional nas nossas amizades. Sim. Então, a gente está sempre esperando alguém nos convidar, alguém nos envolver, e eu não sou intencional. Bom, se ninguém te convida para fazer nada, convide você. Se ninguém te abraça, abrace você. Se ninguém fala com você, fala você. Mas seja intencional em construir relacionamentos, né? E olha, quando a gente tem muito amigo, a verdade é que a gente não tem amigo nenhum. Amigo de verdade a gente conta nos dedos da mão. Então seja muito intencional. Não seja aquela pessoa do povo, né? Não sei se é essa a expressão, mas aquela pessoa amigo de todo mundo. Não, tenha os seus amigos de verdade, seja intencional, porque você vai precisar falar, e você precisa falar com alguém que tem sabedoria, mas alguém que está disposto a te ouvir, né? E não tendo esse amigo espiritual tão próximo, ou alguém ali que ele já identifique, hoje existem diversas plataformas com profissionais qualificados para isso, né? Online, você pode jogar aí terapia online, você encontra diversos lugares com profissionais qualificados, onde você tem acesso ao currículo da pessoa para você entender um pouco dela, conhecer um pouco dela. E a maioria das vezes, assim, a primeira consulta é de graça, porque é uma consulta de conhecimento ali. Então, é algo que vale muito a pena também de ser procurado. E assim, aproveitando a deixa da Bianca, aqui nós temos 3 opções para você, né? Nós temos a Marilyn, que é psicanalista. Nós queremos indicar também a Denise, que é psicóloga, e também a Bianca. Então, as 3 também fazem atendimento online. Se eu não me engano, a Bianca é mais especializada em crianças, né? Então, você pode escolher. São 3 pessoas que a gente conhece, atesta. E se você precisar de ajuda, elas atendem online também. O importante é você ter alguém te ajudando, né? Com certeza. A Keila, foi a Bianca que falou do ambiente, né? Bianca e Keila, o quanto que de fato o ambiente influencia a gente? Total. Tudo. Em tudo. Então, vamos tentar pensar num exemplo prático, assim, de um ambiente. Lembrei de uma situação. Eu não sei quem me contou isso, mas foi uma situação no aeroporto. Eu contei isso numa reunião de ministérios que a gente faz aqui na igreja toda terça. Um amigo presenciou uma cena. O idoso, ele... por descuido ou por falta de atenção, ele sem querer entrou no lugar errado na fila do avião. O funcionário viu e ele ficou assim, irado com o idoso e começou a humilhar o idoso na frente de todo mundo lá, xingando ele, ao invés de ter paciência, ajudar o idoso, xingou, humilhou ele. Esse meu amigo tomou as dores e falou assim, escuta, por que você está fazendo isso? E aí esse funcionário desabou. Ele começou a falar, se você soubesse o ambiente que eu trabalho, se você soubesse como é que o meu lugar, se eu não fizer isso, eu posso ser demitido. Ou seja, um ambiente de insegurança gerou um comportamento agressivo. Então, quem mais que a gente poderia citar de exemplos ou de situações em relação ao ambiente? Eu tenho um exemplo de uma vez onde eu trabalhei em um lugar onde assim, as pessoas do ambiente eram muito promíscuas. E era muito palavra torpe, era um ambiente muito ruim de se estar. Eu trabalhei lá por 6 meses porque eu não consegui permanecer no lugar. Então eu entrei, tentei dar o melhor de trabalho, mas vendo o ambiente eu chegava tão pesada todos os dias em casa. E eu falei, eu não dou conta mais. E pedi o meu desligamento. Então assim... conversei, falei, já estou buscando outra oportunidade por sentir o peso diário, assim, de voltar para casa por estar em um ambiente pesado. Foi conversado, várias medidas foram tomadas, mas nada mudava, tudo era uma piada torpe, tudo era muito pesado, e o ambiente acabou ficando tão ruim que eu falei, não dou conta mais, e pedi para sair. Exatamente pelo peso. Exatamente. Eu acho que interessante que
a gente sempre externaliza o ambiente, né? Mas muitas vezes a nossa casa revela também um ambiente completamente instável, né? Então, se o marido sai de casa e ele não tem a segurança de que o marido ou a esposa, né? Tanto faz. Se a pessoa sai de casa e não tem a segurança de que ela vai voltar para casa e ela vai ter um momento de paz, a tendência dela é não querer voltar, a permanecer por várias horas de trabalho, né? Então, a gente tem que construir também o ambiente da nossa casa, um ambiente de paz, de harmonia, ter essa verdade nos relacionamentos, de ter um horário de sentar e conversar, porque fica no ar, né? As coisas, a gente fala assim, não foi dito, mas está no ar e pesa. Então, a gente tem que trazer também isso de forma intencional para os nossos ambientes. Então, isso gera também nos nossos filhos. Então, às vezes, quando eu estou irritada, eu irrito os meus filhos e aí eles me irritam, eu irrito meu marido e aquilo vira um caos. E quando a gente percebe, o negócio já desandou de um jeito. Então, assim, a gente tem que guardar também o nosso ambiente com a promoção das nossas atitudes, né? Então, a gente falou do ambiente agora e a dúvida que me gerou é o seguinte, num ambiente ruim, né, claro, da nossa casa, eu acho que a gente tem uma aliança, a gente tem uma responsabilidade de mudar aquele ambiente. Com certeza. Mas num lugar de trabalho, num lugar de estudo, quais são as opções? A gente sai, a gente tenta mudar, como que a gente lida num ambiente desse? Eu acredito que a gente tem várias opções aí, né? A gente tem a opção, sim, de sair, se aquilo ali não está te fazendo bem e você vê que não tem forças para lutar contra aquilo ali naquele momento, você pode, sim, se retirar daquele local, pedir transferência, né, de faculdade, de trabalho, ou mudar de trabalho. Mas existe a possibilidade também da gente tentar mudar esse ambiente. Sim. E eu sei que a gente tem um Deus que pode e muda, certeza, né? com E move montanhas. Então, acho que a partir da oração a gente consegue orar para aquelas pessoas e ir transformando aquele ambiente. E principalmente pedindo sabedoria para Deus de como que a gente vai fazer isso, né? Porque às vezes nesses ambientes difíceis as pessoas são mais reativas, existem reações que a gente não sabe controlar. Então, pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender o momento, para entender o lugar, o que a gente pode falar ali naquele momento para ser um fator de transformação mesmo. Não, legal. Então, me ajudem a recordar. A gente trabalhou agora 2 aspectos um pouco mais detalhado, que foi o ambiente e o segundo aspecto foi... A lixeira. A lixeira, né? Agora a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais a questão da identidade, né? Como é que a gente descobre? Essa é a pergunta do milhão, né? Quem consegue responder essa pergunta muda de vida. Como é que a gente descobre a nossa identidade? A gente fez um podcast, se você não ouviu, volta lá no nosso Spotify. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro podcast que a gente falando. Verdade. Falando sobre identidade. Então, retoma lá que você vai ter todo o conteúdo. O segundo também é muito interessante, que é propósito. Exato. E um assunto está relacionado com o outro, assiste lá. Eu acho que essa questão da identidade evidencia muito quando a gente volta para o nosso Criador, para quem nos fez, né? Exato. Então, Deus nos fez seres relacionais com o único propósito de revelar a glória dele para as outras pessoas. Então, quando você tem esse encontro com Cristo, você ressignifica a sua história, a sua identidade, você sabe quem você é, o seu propósito, a sua filiação, e isso muda tudo. Então, qualquer objeto, ele tem a sua definição, o seu propósito dado por quem o criou. E nós também, não é diferente. Então, a nossa identidade está completamente ligada ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso conhecimento de quem Ele é. Com certeza. E você, Bianca? Assino embaixo. Interessante porque quando o médico chega ali pro pai, né, ele entrega... Pelo menos assim, no meu caso foi isso. O médico veio e me mostrou a criança antes de mostrar pra Keila. E depois entrega pra mãe. E é nossa responsabilidade falar para aquele recém-nascido qual é o nome dele. Ele nasce sem um nome, né? Até aquele momento ele não sabe quem ele é. E você vai dizer para ele, olha, você é o Noah, você é o Natan, você é a Bianca, você é a Keila. Esse nome que eu tô dando para você é por causa disso. A sua família é uma família que tá relacionada a este propósito. E você confere para essa criança tudo isso. Então, no momento em que a gente volta pro pai, ele revela para nós a nossa identidade e isso é muito libertador. Bom, a gente está caminhando já para o final, né? A gente tem pouco tempo agora para encerrar, mas só para a gente explorar um pouquinho mais essa questão de não
Qual a palavra que você usou? Guardar? Suprimir. Né? Para você não suprimir, mas para você de fato gerir. Eu queria que você pensasse assim, e talvez até anotasse, como a Bianca falou, que é bom anotar. Anota tudo que disseram a teu respeito, sabe? Sim. Anota tudo, desde que você se lembra por pessoa. Começa a anotar lá tudo que disseram a seu respeito. Sim. E coloca isso diante de Deus. Fala assim, Deus, eu sou isso daqui. Eu sou bagunceiro, eu sou atrevido, eu sou egoísta, eu sou isso daqui. Se eu sou... Então eu peço ao Senhor que trate o meu caráter, que o Senhor ressignifique a minha identidade. Começa a colocar à prova isso diante de Deus, sabe? Começa a trazer para Deus ali as suas emoções. Por exemplo, às vezes você acha que tá todo mundo te perseguindo, mas é uma coisa que você criou. E não é verdade. Então coloque isso diante de Deus, esse sentimento. Deus, olha, eu tô anotando aqui porque eu acho que tá todo mundo me perseguindo, ou eu acho que ninguém gosta de mim. Tá aqui, eu escrevi isso. Isso é verdade, Deus? Isso está correto? Me mostra. Porque o nosso Deus é tão bom que Abraão, quando estava assim, num momento de crise, deprimido, 100 anos, sem filho, Sara estéril, Deus falou assim, vem cá, Abraão, vou te mostrar as estrelas do céu. Esse é o nosso Deus. Então fala com ele, Deus, eu tô precisando ver um pouco de estrela. Tô precisando. Me mostra sobre a minha identidade as estrelas do céu. Me mostra sobre tudo que está acontecendo para mim, as estrelas do céu, para que eu seja movido por aquilo que vem do Senhor e não por aquilo que está à minha volta. Levanta pessoas, homens e mulheres do Senhor, que eu vou confiar. Pessoas que são idôneas, que são íntegras, que estão interessadas e compromissadas com o meu crescimento, para me ajudar nesses conflitos. Com certeza. Né? Que mais, assim? Vamos fechar com considerações finais aí. O que vocês eu acho que teriam a uma dizer? frase que a gente trabalha muito aqui na igreja, ela é o resumo, assim, da gestão da emoção. Que é padrão de pensamento, modela comportamento, e comportamento autoriza habitação espiritual. Então, assim, a Bíblia, ela é o nosso norte, né? E ela nos orienta que essa gestão da emoção, ela tem que ser feita pela renovação da nossa mente. Então, em Romanos fala isso. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar, não só em relação a nós mesmos, mas em relação ao outro, em relação a Deus. E automaticamente, quando você muda a sua forma de pensar em conhecer a esse Deus e ter se relacionar, você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é domínio próprio, a longanimidade, a paciência, é amor. Isso tudo já faz você gerir. Então, no ímpeto de ser grosseiro, você traz a sua identidade, a renovação da sua mente e você age em amor. No ímpeto de ser, sei lá, violento, você vai trazer outras coisas. Então, eu acho que é a gente conhecer a Deus, ter um relacionamento, renovar a nossa mente e ter os frutos do Espírito. Legal, Keila. E você, Bianca? Eu acho que a consideração que eu faço, já que a gente está falando de gestão da emoção, e as pessoas que vão escutar, eu acredito que não, às vezes não estão tão bem assim, né? Vão precisar de ajuda. Então, eu acho que a consideração não existe em pedir ajuda, e a ajuda mesmo, assim, para quem ele vê como referência, como norte, manda mensagem. E eu, voltando, além disso, no ambiente, né? A gente não encontra essa ajuda em qualquer tipo de ambiente. Então, tem lugares específicos e eu tenho certeza, assim, que Deus, ele direciona a gente para os lugares certos, momentos certos, com as pessoas certas. Então, é pra gente pedir essa ajuda mesmo para as pessoas certas e nos lugares certos também. Muito bom. O Augusto Cury também tem um livro, deixar aqui de indicação, se eu não me engano, chama Gestão da Emoção, esse nome, né? E nesse livro ele aborda muito sobre a janela killer e a janela light, né? Que é a janela de morte e a janela de luz, de vida, né? Eu acho. Positivas, né? E ali ele aborda de maneira mais técnica e ajuda as pessoas a fazer esse tipo de gestão. Há muitas janelas de morte que foram abertas na sua vida com uma palavra, com um trauma, com um xingamento, e que isso precisa ser ressignificado. Eu conheço uma pessoa que eu estava ajudando, ela foi traída numa cidade, e essa cidade tinha o mesmo nome de uma marca de alimento. Toda vez que ela via aquela marca de alimento no supermercado, ela entrava em pânico, ela chorava, porque ela associou aquele nome à traição. E ela precisou que Deus ressignificasse aquilo na vida dela. Deus pode ressignificar a sua vida, o seu nome, a sua identidade, o seu propósito, as suas feridas, as suas cicatrizes. Deus pode fazer isso, se você permitir, se você deixar. Agora, Deus, ele não quer só agir de modo sobrenatural, fazendo milagre, porque milagre vicia. É verdade. Mas Deus quer, inclusive, usar os seus filhos aqui na Terra, pessoas que ele criou e capacitou para te ajudar. Então, esteja assim, disponível, esteja aberto
e procure ajuda. Eu tenho certeza que você vai sair dessa, viu? Com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, Bianca. Obrigada. Obrigado, Aquila, aí, pela participação. Foi um Estamos tempo juntos. bom de qualidade. Eu espero que tenha abençoado a sua vida. E, por favor, seja usado por Deus aí compartilhando esse episódio no seu grupo de WhatsApp, divulgando esse trabalho aqui, porque o intuito disso é te ajudar, é fazer o bem para você. E se você tá no YouTube, deixa o seu like e assine o nosso canal. Assinando o canal, você dá um grande empurrão para que esse trabalho alcance muitas vidas. Combinado? Deus abençoe você, um grande abraço e até semana que vem. Até lá, pessoal.